Só quem está resgatado com a mão forte de Jesus, bate palma com a mão forte para Jesus.
Abra sua Bíblia, o livro do profeta Daniel. Aleluia. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 3, e versículo 13 ao 27. Deus me entregou uma palavra revelada, então, dentro desse texto mais que conhecido, né? Então, vou falar nessa noite o que Deus ministrava ao meu coração durante esse dia, desde o início da madrugada. 3 tipos de provações que nós vamos passar para nos manter fiéis a Deus. 3 tipos. É inevitável, irmão. Se nós realmente quisermos permanecer fiel a Deus, nós iremos passar por essas 3 provas. Daniel, capítulo de número 3. Você que foi encontrando, reverencie a palavra do Senhor, você sabe como. Abre a boca e adora. Você veio ao lugar de adoração, você está no lugar de adoração. Daniel 3, versículo 13. Quem encontrou, me dá um sinal. Já tem gente procurando. Ajuda, cara. Daniel, capítulo de número 3. Livro do profeta Daniel. Você vai em Isaías, encontrou Isaías, aí tem Jeremias, Ezequiel, em seguida Daniel. Aleluia. Quem já pode sentir a presença de Deus nesse lugar? Eu já senti, então, pode ter certeza. Posso começar? Sim ou não? Diz assim o texto. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado, o aspecto do seu rosto, contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam nos seus exércitos
seu exército, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então, estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas, chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou. O rei o quê? Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do 4º homem é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos e os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Amém? Inclina tua cabeça, fecha os teus olhos, interceda pela palavra, interceda pela ministração, interceda pelos corações que vão ouvir. Deus, obrigado por essa mensagem revelada, por essa mensagem que o Senhor traz aos nossos corações nesta noite de quinta-feira. Pai, me usa de uma forma, meu Deus, apoteótica, de uma forma poderosa. Meu Deus, me enche do teu Espírito. Fala, Espírito Santo, através dos meus lábios. Me usa com autoridade, intrepidez, unção e graça, meu Pai, porque, meu Pai, é a tua palavra que vai ser apregoada, não é a do rei. O rei carnal é do rei dos reis e Senhor dos senhores. Pai, fala com o teu povo, meu Pai, ministra os corações, muda o cenário, muda os corações através da pregação da tua palavra. Usa os meus lábios de modo que essa palavra ela vá e produza o fruto devido para onde está sendo mandada, em nome de Jesus. E quem crê, mas é só os que creem, diz glória a Deus e bate palma para Jesus. Coração sempre. Meus irmãos, o que está acontecendo nesse capítulo de número 3? Estamos num cenário na Babilônia. O povo de Israel está cativo, preso na Babilônia, onde Deus usou os seus profetas a anunciar que pela desobediência eles iriam passar 70 anos de cativeiro nas mãos do inimigo, na Babilônia, porque o pecado tem preço, irmão. O pecado nos faz cair na mão do inimigo. E foi assim que aconteceu com o povo de Israel. Agora, em um belo dia, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele resolve fazer uma estátua de 60 côvados, imensa, uma estátua dele. E agora ele colocou algo no seu coração. Ele convoca agora, ele junta todos as autoridades, os governadores, os juízes, os tesoureiros, magistrados, conselheiros e os oficiais da província, os sátrapas, e ele chama para a consagração dessa estátua. E agora, dentro daquela reunião,
nações e línguas, Babilônia e adjacências, que todos que ouvissem o som de instrumentos, gaita, foles, flautas e por aí vai. Quando os instrumentistas começassem a tocar esses instrumentos, as gaitas, as pessoas que ouvissem esse som, elas iriam entender que o arauto vai pegar isso aqui, ele vai sair pregando em todos os lugares. O rei não está falando isso apenas naquele lugar, com seus líderes, com seus oficiais. Ele vai falar para o arauto, apregoar isso em todos os lugares. Que quem ouvisse o som dos instrumentos tinha que se dobrar. Era instantâneo. Eu ouvi e eu tinha que me dobrar, reverenciando a estátua do rei Nabucodonosor. O decreto era esse. A mensagem do rei era essa: os povos, as nações, as línguas, né? E ali, irmão, Paulo de outras línguas também, aliás. E aqui o arauto vai apregoando isso. Agora, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles ouviram essa mensagem. A mensagem do rei, a mensagem do pregador do homem, a mensagem daquele que prega o que o homem quer. Só que Sadraque, Mesaque e Abednego já tinha recebido mensagem no coração de pregadores de Deus, de pregadores que falam da palavra do Deus dos céus. O Deus de Israel estava entranhado no coração de Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles conheciam os mandamentos da lei de Deus, e um deles diz que não devemos fazer para si da escultura e nem se curvar, se dobrar, reverenciar elas. Seja qual fosse a semelhança dessa estátua, dessa imagem, o mandamento do Êxodo 20, no capítulo 20, fala que não devemos se dobrar diante de uma imagem de escultura, a não ser diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Então aquela mensagem gerou como um conflito no coração de Sadraque, Mesaque e Abednego. E aqui, então, eu quero falar 3 tipos de provações que nós vamos passar quando nós quisermos nos mostrar fiéis a Deus. Tipo assim, eu quero me mostrar fiel a Deus, eu quero mostrar para Deus que eu sou fiel a Ele, eu vou até o fim. Então, consequentemente, eu vou sofrer algumas retaliações. Deus vai permitir coisas, Deus vai forjar cenários, e Ele vai permitir provações. Ele pode permitir até que o inimigo se levante, como aqui, para tentar gerar medo na vida do crente fiel. Para quê? Para que esse crente ele venha, dentro dessa provação, ele ser aprovado. A prova, irmão, uma prova que é feita, você que estudou, que estuda, você faz uma prova que só tem 2 resultados. Qual é o resultado? Aprovado ou? Ao tirar, a média antigamente era 5, agora 6, né? Não deu muito tempo para cá. Se eu tirar 5,9, foi aprovado? Reprovado. Então as provações que Deus permite, não vou dizer que Deus faz, que Deus prova a gente, não. Eu vou falar da maneira que Deus permite provações virem diante de nós. A primeira provação, irmão, que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles vão
chefe dos eunucos ia oferecer a comida, as iguarias do rei da Babilônia, que nós podemos intitular aqui como inimigo. Os jovens teriam que se alimentar durante muito tempo com a comida da Babilônia. Eu quero intitular aqui como coisas mundanas. E para que esses jovens de boa aparência, de responsabilidade, cheios de sabedoria, iriam ser selecionados pelo rei, através do chefe dos eunucos, para eles liderarem cargos como oficiais ali no reino da Babilônia? Então, uma coisa que eu quero abrir parênteses e fechar parênteses: para eu exercer cargos altos, eu tenho que aparentar um perfil para aquele cargo. Eu tenho que ser responsável. Eu tenho que ter sabedoria. Então são critérios que a gente vê desde o período da Babilônia. Você pode ver isso no capítulo de número 1 aqui de Daniel. Então muitas pessoas almejam cargos altos, chegarem em lugares altos, mas não querem aprender e desenvolver o perfil daquela área. Não querem, nunca tiveram e não querem ter responsabilidade. Se não tem sabedoria, não busca buscar sabedoria. Ou seja, existem pessoas que estão se arrastando aí, sofrendo, querem lugares altos e não vão chegar lá, porque elas mesmo renunciam e desprezam as características que elas têm que forjar nelas para elas chegarem nesses lugares. Alguém está entendendo? Então, a primeira provação, Deus vai permitir situações, irmão, de provação para testar o nosso caráter. Rapaz, eu confessei Jesus como Salvador, e de agora para frente é só vitória. Mesmo que eu passar pela luta, eu não vou desistir. Eu sei que homens na Bíblia sofreram, eu sei que eu vou passar também por sofrimento, mas eu vou receber vitória. Mas enfim, na alegria ou na dor eu vou seguir, eu vou ser fiel a Deus. Amém. Esse é o nosso discurso, é o meu e o seu. Mas Deus, Ele vai permitir situações e nós seremos provados, testados o nosso caráter. Como assim, pastor? Quer ser mais claro? Deus vai permitir situações e Ele vai querer saber dentro dessa situação se nós somos crentes nele ou não somos. Se nós nos convertimos de verdade ou somos crentes meia boca. Pastor, está parecendo muito que ensina. Pois é, a palavra ensina, é doutrina. Vamos lá. Porque, irmãos, se nós quisermos só a bênção do Senhor, a gente não está fazendo nada. A gente tem que buscar ser fiel a Deus. A gente tem que buscar ter intimidade, relacionamento. O que faz a bênção chegar até mim não é eu buscar um culto pela bênção, é eu buscar todos os dias pelo nome da bênção, pelo Senhor, obedecendo, sendo fiel a Ele. Deuteronômio 28 diz que quando eu faço isso, quando eu sou obediente, quando eu sou fiel a Ele, as bênçãos virão e me alcançarão. Ou seja, eu vou ter mais que uma bênção, a minha vida vai ser uma
José chegou na casa de Potifar, como escravo. Logo caiu na graça de Potifar. Vamos pensar, vamos aprofundar mais, vou pregar outro dia sobre isso. E ali, irmão, ele caiu na graça de Potifar. Potifar entregou toda a parte burocrática, toda a parte financeira, de cuidados da casa, do mantimento. Ele entregou os cuidados de José, irmão. Mesmo como escravo, agora ele estava governando uma casa. Obrigado, Jesus. Seja fiel, olha para cá, seja fiel aonde Deus está te colocando para governar. Ah, pastor, é para mim governar só sobre 2 pessoas? E chegar no lugar. Pois é, para José chegar lá no topo como governador, Deus começou a treinar ele, cuidando de 2 pessoas, Potifar e a mulher, e os outros servos. A mulher de Potifar acusa José de assédio, tentativa de estupro, porque ela queria se deitar com José. José foge, outra vez sai também, nem sempre fugia com a covardia. Chega lá, José foi preso, e no cárcere, o carcereiro acha José tão fiel a Deus, que a Bíblia diz que quando José entrou no cárcere, a Bíblia diz lá, e Deus era com José, mais uma vez. O carcereiro entrega a chave na mão de José. Ele poderia, irmão, se rebeliar e soltar todos os presos. O carcereiro é carcereiro, mas quem está governando, liderando entradas e saídas é José. Deus treinou José na casa de Potifar sobre a mulher dele, sobre Potifar, a mulher dele, alguns servos. Agora Deus está treinando José na cadeia. E a Bíblia está dizendo que Deus era com José. Pela fidelidade dele, irmão, ele vai sair dali, porque ele vai interpretar 2 sonhos. Vou acelerar isso aqui que não sai daqui. Ele interpreta 2 sonhos, o governo do padeiro e ali. Faraó tira José da cadeia. Ele interpreta o sonho de Faraó. José interpreta sonhos de Faraó. E José, o que eu acho lindo de Arcoeiros, é que quando ele sai da cadeia e ele vai diante de Faraó, Faraó pergunta. Acho isso muito lindo em uma pessoa de Deus. Pessoa que tem o nariz empinado, que se acha. Pessoa que governou sobre a casa de Potifar, sobre o cárcere. Agora está a ponto de revelações. Nem saberia que os sonhos que ele teve na casa do pai iam se cumprir naquele momento por diante. Faraó pergunta: eu vi falar que tu interpreta sonhos? E José diz assim: meu senhor, meu rei, isso não vem de mim, isso vem do meu Deus. Para você chegar em lugares altos, olha para cá, você tem que glorificar o nome de Deus aonde você entrar. Mas está tendo vergonha, você é um crente covarde, você é um crente meia boca, meia língua, você é um crente meia tigela. Desculpe, mas quando eu quero mostrar fidelidade a Deus, aonde eu entro, eu glorifico o nome do Senhor. Consequência, Deus vai me honrar. Ele é o Deus do cântico de Ana, no capítulo de número 2 de 1 Samuel, no versículo de número 7, a Bíblia diz: cântico de Ana, ele é o Deus que humilha, mas ele é o Deus que exalta. Ele humilhou o povo em Deuteronômio, no capítulo de número 8, fez eles terem fome, passar por lutas, para provar aquele povo, para saber o que estava no coração deles. Mas ele tirou aquele povo, os que estavam dispostos para uma posta Canaã, e exaltou e colocou sobre os seus adversários. Eles conquistaram terras, eles chegaram a Canaã, na terra prometida. Deus exaltou, Deus humilhou, mas Deus também exaltou. Deus permitiu José ser humilhado, mas agora está no tempo da honra, da exaltação. Por quê? Porque Deus está olhando para o coração de José e está dizendo assim: olha, eu vejo no coração desse jovem um coração fiel, um coração que me entra todo arrepiado, um coração que me honra independente da circunstância, um coração temente, um coração cheio de graça, um coração que tem um propósito nele.
coloca ele para governar. Você sabe da história. José era uma bênção. O Deus que chama Abraão estava dizendo: eu não quero te dar a bênção, eu quero que você seja a bênção. E Deus agora está pegando o povo de Israel, está entregando o segundo pecado deles e do povo de Israel nas mãos do povo da Babilônia, do exército da Babilônia, da mão do Nabucodonosor. Agora, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles vão com o coração nessa crença, nessa fé. Vamos honrar a Deus, vamos ser fiel a Deus até o fim. Vai passar o tempo da Babilônia, mas vamos perseverar na fé. Não vamos cair no sistema da Babilônia. Não vamos adorar os deuses da Babilônia. Não vamos fazer os caprichos do rei. Tem um rei maior sobre a nossa vida, o rei dos reis, Senhor dos senhores. Primeira prova que eles vão passar, que Deus vai permitir, irmão. Deus vai querer saber, em meio a uma situação, provar o caráter deles, testar o caráter deles e saber se eles são crentes de verdade. A proposta é: o perfil eles têm sabedoria, jovens bonitos, com aparência, cheio de responsabilidade, cheio de maturidade, criado nos princípios, né? Em Israel, verdadeiramente jovens capacitados. Só que agora o rei está dizendo: eunuco, chefe dos eunucos, leva eles para comer da minha comida. Leva eles para comer as iguarias do rei. As melhores comidas da Babilônia, dá para eles. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, é a figura do diabo aqui nesse momento, o inimigo. Babilônia, mundão. E muitas das vezes, irmão, nós que queremos demonstrar fidelidade a Deus. Olha para cá. O diabo, o rei das trevas, ele vai usar de pessoas para vir com pratos deliciosos na tua frente. Atrativo. Pratos que você vai desejar. Esses pratos, trazendo de uma forma espiritual, podem ser convites. Pode ser aquela conversinha mansinha no teu ouvido, aquele elogiozinho barato, tanto para o homem de Deus como para a mulher de Deus. Pode ser aquele aniversário que vai ser na calada da noite, pela madrugada, depois da meia-noite, ninguém vai saber. Você vai só lá, você vai sair tarde, vai voltar de madrugada, ninguém vai te ver. Vamos lá, é só uma. Aquela pessoa que está se reservando, de repente vem um convite de prostituição. Aquela pessoa que está saindo da bebida, da droga. As carnes estão tremendo. Ainda tem um pouco daquela abstinência. Mas o rei, o adversário, o rei das trevas, ele vai enviar de pessoas para servir pratos. Vamos lá, é só hoje, ninguém vê não. Aquela conversinha na internet, você diz que vai ser fiel a Deus. Aí de repente papo vai, papo vem. De repente cantada vai, cantada vem. Elogio vai, elogio vem. E você, olha pra cá, e você não está sabendo que você está no mundo. Aí você não pertence a esse mundo. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam na Babilônia, mas eles propuseram no coração não comer a comida da Babilônia. E não, Deus ele vai permitir que nós venhamos ser provados. O nosso cara, Deus vai fazer situações acontecerem. Deus, ele vai permitir, irmão, situações acontecerem. Deus vai querer provar a tua fidelidade. Ele vai permitir situações. Ele vai querer provar a tua fidelidade criando situações que vão acontecer.
Não perca a presença de Deus por nada nesse mundo. Não perca a presença de Deus. Não perca o propósito, o chamado lindo, maravilhoso que Deus tem na tua vida, por causa de proposta, por causa do homem, por causa do mal que está por trás do homem, por causa de convites, por causa de fala, por causa de sedução, por causa de convites mundanos, por causa de coisas que vão te afastar da presença de Deus. O diabo quer te arrancar do propósito, da missão, do projeto de Deus, entende? Deus levou aqueles jovens ali, não olha para cá. Olha, nem tudo que acontece de ruim na nossa vida só vai ter coisa ruim por si só. Eu vejo esses jovens como escravos, como no caso não, como cativos lá da Babilônia, são prisioneiros, literalmente. E agora Deus vai começar a criar situações e esses jovens vão começar a se destacar com uma personalidade que tem um propósito de glorificar, de agradar a Deus, entende? Então, meu irmão, independente do que aconteça, independente da proposta que você recebeu ainda essa semana, ainda por esses dias, ainda nesse ano, ainda hoje talvez você recebeu, não saia da posição, não saia da presença, não perca a presença de Deus, por causa dele, por causa dela, por causa daquela fala, por causa daquela palavra, por causa daquele convite, por causa de um elogio, por causa de coisas que estão querendo que você faça com malícia, se escondendo dos outros. Não faça isso. Esses jovens agora, eles resolveram não se contaminar. Olha para cá. Quem realmente tem propósito de ser fiel a Deus, ele não se contamina. A Bíblia diz em Marcos capítulo número 14, versículo 38, vigiai. Jesus não diz orai e vigiai. Jesus diz vigiai e orai. Ou seja, antes de eu orar, eu tenho que ter muita vigilância. E é o dom que nós temos que pedir mais a Deus. Qual é o dom? Discernimento de espírito. Aquela conversa, aquela fala, aquele convite, aquela pessoa, aquela situação, aquele ambiente, aquele lugar. Se aquilo vem de Deus ou não, se aquele espírito é de Deus ou não. Nós temos que pedir um discernimento, irmão. Então nós seremos provados, irmão. Seremos provados no nosso caráter. Segunda coisa, Deus ele vai permitir, irmão, que algumas coisas, algumas situações, pessoas se levantem contra você, tentando forçar você a fazer ao contrário do que você crê. Como assim, pastor? Sadraque, Mesaque e Abednego são crentes. A Bíblia deixa bem claro. Deixa bem claro. Estão na Babilônia. Mas eles não estão deixando a Babilônia deles. E agora, primeira coisa, primeira prova, 10. Capítulo de número 1, versículo de número 8, a Bíblia diz: resolveu Daniel estava com eles, firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Olha o que o texto diz: Daniel resolveu firmemente. Irmão, Daniel recebeu o nome de Belsazar, nome da Babilônia. Misael, Ananias e Azarias recebeu o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego. Capítulo número 1 fala dos quatro. Estou falando de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas vamos lá. Eles venceram a primeira prova, tiraram 10. Eles não se contaminaram. Segunda prova. Eles estão ouvindo um pregador estranho, com uma palavra estranha, com um negócio estranho, e dizem: vocês que ouvirem os instrumentos tocarem dentro da Babilônia, se curvem, se dobrem
O decreto que tu baixaste, que quando os instrumentos tocassem, todos deveriam se prostrar diante da tua estátua. É o seguinte: há um judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Até os deuses não serviram e nem adoraram a imagem de ouro que tu levantastes. Irmão, Deus ele vai permitir algumas coisas, algumas situações, algumas pessoas se levantarem contra você, tentando te forçar a fazer o contrário do que você crê. Como assim, pastor? Você vai passar por provas psicológicas. Deixa eu te perguntar aqui: quantas lutas na mente você já passou? Alguém já passou aqui alguma luta na mente por causa de alguma situação? Alguém já passou? A situação está ameaçando, a situação está querendo te forçar a fazer o contrário, a situação está querendo te tirar da posição de fidelidade a Deus, a situação está te forçando a sair do propósito, a situação está querendo que você, seja pressionado por causa dela, daquela situação, e você faça diferente ao que Deus quer, ao que a palavra quer. Esses homens agora, irmão, eles vão passar por provações no psicológico, lutas na mente. É algo que está acontecendo, é uma situação que tomou uma proporção, uma ameaça, algo que estão querendo forçar a você fazer diferente do que a tua fé te orienta, do que o Deus da tua fé te orienta, o Deus que você crê. Sabe, esses jovens estão passando agora por uma luta. A ameaça é: se não se dobrar, vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. Sim ou não? Ameaça. Situações que nos ameaçam, situações que nos pressionam, situações que nos querem forçar a você fazer daquele jeitinho brasileiro. Não, tem que ter sabedoria, né? Tem que honrar as autoridades. É autoridade. Deus vai entender, eu vou me dobrar aqui. Só que esses jovens tinham princípios, irmão, de não se dobrar, de não se curvar diante de imagens, seja uma imagem de escultura de um Deus estranho, ou fosse de um homem, coisa semelhante no céu, na terra. O que eles tinham que se prostrar, se dobrar, se curvar, reverenciar, adorar era Deus. Mas a situação está oprimida, a situação está contrária. Esses jovens estão na fé, mas eles estão a cada dia pressionando. Sabe aquele momento que você está vindo para a igreja, irmão? Vai para cá. E você está vindo cheio de pressão na tua mente. Você está vindo cheio de luta. Você está passando uma prova psicológica na tua mente, que é muita coisa te pressionando. Ameaça. Situações que querem te empurrar para trás, te fazer retroceder. Porque o diabo ministrava de uma forma maligna na mente desses jovens é melhor vocês fazerem o que o rei está mandando. Você não se dobrar, você vai para o fogo, eu vou ser queimado. Mas vocês têm fé para isso, irmão? É o que o diabo, irmão, o diabo ele usa até de pessoas às vezes. Pessoas com a boca, e você sente que não é pessoa do diabo. Dizendo: tu vai ter fé para isso? Tu vai ter fé para isso? Mas se tu não fizer isso, ao contrário do que a tua fé te orienta, tu vai perecer. Tu vai ter fé para tu perecer desse jeito? É mais ou menos, irmão, essa palavra que desses jovens ou se encurvam diante do rei, da imagem, ou morre. Ou se encurva, ou é queimado. Ou se encurva diante da situação. É o que o inimigo quer, irmão. Você se encurve, se dobre
diante da situação. Se dobrar diante da situação é reconhecer que a situação é maior do que o meu Deus, é entregar os pontos, é desistir, é desobedecer a palavra, é fazer o contrário do que a fé te fala, a fé te orienta, é fazer o contrário do que Deus ele quer que você faça. Sabe, irmão, se prostrar diante da situação é reconhecer a situação, dizer que ela é maior. Mas eu vou nessa noite uma palavra de Deus para o meu coração, dizer: nós não vamos se dobrar diante da pressão, nós não vamos se dobrar diante da estátua, nós não vamos se dobrar diante do problema, nós não vamos retroceder, nós vamos adiante, nós vamos com fé, e Deus vai dar livramento. Entenda essa palavra, porque não tem de livramento. Levante a mão e adore a Ele nessa noite. Eles venceram. Primeira prova, você venceu já? Deus te provou? Provou o teu caráter? Aquele ambiente que ninguém está vendo? Aquele ambiente oculto só para os olhos dos que te conhecem? No ambiente de trabalho, no ambiente de escola, no ambiente de curso, no ambiente de faculdade, na rua, no outro bairro, no interior do estado, no outro país, no outro estado. Irmão, uma coisa nós temos que ter no coração: nós podemos fugir diante dos olhos dos homens, sim ou não? A gente pode fugir, mas olha para cá, dos olhos do Senhor ninguém foge. Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão aonde? Em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Então a primeira prova, se você não passou por ela, você vai passar, ele vai provar, ele vai ter situações que vão provar o teu caráter. A segunda prova aqui, psicológica. O inimigo está insinuando que você é fraco, você vai desistir, que você vai retroceder, olha para cá, que você vai parar, melhor você parar, melhor você recuar. E tem crente, irmão, que na hora dessa pressão, olha para cá, essa segunda prova aqui, tem crente, irmão, que volta atrás. Tem crente que recua. É por isso que tem crente desse negócio: cai, levanta, cai, levanta, cai. Porque quando chega nessas provações aqui, eles não têm estrutura, eles não entenderam o que Paulo fala em Efésios 6, que nós temos que se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Temos que nos revestir das armaduras de Deus para vencer as astutas ciladas do diabo e permanecer firmes, aprovados diante de Deus. O inimigo tem tentado contra a mente de pessoas que estão aqui. O inimigo tem tentado oprimir, tem tentado pressionar. Mas eu venho com a palavra de Deus nessa noite. Isso é uma prova que você está passando. A sensação é que a pressão está tão grande que você está com uma panela de pressão. A qualquer momento você vai explodir. Mas eu venho com uma palavra de Deus. Ainda que você esteja com uma panela de pressão a ponto de explodir, sabe aquela válvulazinha que tem lá na ponta da tampa da panela de pressão? Assim Deus faz. Ele permite a provação, Paulo diz, mas ele dá um escape. Quando você pensa que vai explodir, ele solta a válvula e ele dá um escape. Ele diz: respira, meu filho, relaxa, porque eu estou contigo. Eu estou contigo na Babilônia. O rei da Babilônia não vai te dominar. Não é alimento da Babilônia que vai te nutrir, é a minha palavra. Não é a pressão do homem, não é a pressão dos problemas que vão te vencer. Eu sou Deus que te fortaleço em todos os momentos. Cadê os que estão crendo? Cadê os que estão acreditando que Deus está contigo? Levante a mão e adore a Ele nessa noite. Pastor, porque ninguém está me vendo, velho. Ninguém está me ajudando. Olha para cá, irmão. Em todas as provações, Jesus, ele está contigo. Eu vou falar mais uma vez. Em todas as provações, Jesus, ele está contigo. Deus mostrou que estava com Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele vai chegar lá, está tempo. Ele é o Deus. Ele é o Jesus que Mateus diz no capítulo 28 de Mateus, versículo 20. Ele não diz estarei, ele diz estou convosco
todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Isaías 45:2 ele diz: eu irei adiante de ti. Olha o primeiro presente, Deus. Pastor, está doendo, está machucando, a pressão está grande, mas ele está do teu lado. O salmista diz no Salmo 121, no versículo número 5: ele é como a tua sombra, a tua direita te protegendo. O salmista diz mais no Salmo 121: ele vai guardar a tua entrada e a tua saída. Isaías diz no capítulo 49: e quando ele nos chamou de todos os povos, nações, línguas, ele nos escondeu debaixo da sombra da sua mão. Aleluia. O salmista diz no Salmo 91: o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O que é isso, pastor? Eu tenho intimidade com Deus, mas a minha intimidade com Deus não vai me isentar do problema, não vai me isentar da prova. Eu vou passar por prova, mas eu vou estar descansando à sombra do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo. Os discípulos estavam obedecendo a voz de Jesus, e Jesus disse: vão para o lado de lá, daqui a pouco eu chego lá. E indo para o outro lado, a Bíblia diz que eles se depararam com uma grande tempestade. Ei, querido, você está se perguntando: pastor, estou obedecendo. Eu me perguntei a Deus: o que está acontecendo? Estou obedecendo, estou fazendo tudo direito, estou jejuando, estou consagrando, estou congregando, estou obedecendo a palavra, estou me santificando, estou me saindo do pecado. O que está acontecendo? E tem uma grande tempestade. Deixa eu te dizer uma coisa: a tempestade na vida do crente obediente não é para a morte, é para glorificar o nome do Senhor Jesus. Os discípulos obedeceram a voz de Jesus, e agora obedecendo a voz de Jesus levaram eles para dentro de uma tempestade, mas Jesus veio em socorro deles. Ele vai te dizer: coloca na tua cabeça, ele que entre na tua cabeça nessa noite, no mesmo na tempestade, na luta, na prova do vale, no mesmo nas grandes adversidades, Jesus está contigo, ele está te protegendo, ele está te guardando. É só provação, vai dizer: o nome é prova, é tempo de prova, vai passar. Então aguenta firme, aguenta a barra, porque você vai tirar 10 e a vitória vai chegar. Essa prova não vai te matar, você vai sair dela aprovado. Cadê os crentes que estão me entendendo, que estão se posicionando, que estão se levantando nessa situação e vão perseverar? Levante a mão e adore o Senhor nessa noite. Eles venceram a provação psicológica. O pregador disse: se você se dobrar, vocês vão para a fornalha. A gente não vai. O homem, a Bíblia diz que a boca do moço se enfureceu, ficou com ódio. Mandou chamar. Mas eles foram aprovar. Só ameaça, só o problema, só os rumores do problema estava pressionando, entende? Olha para cá. Sabe aquele problema que você entende que vai chegar, já está se encaminhando para chegar e você já está pressionando? Isso é uma prova psicológica. É que eu estou falando, eles venceram. Alguém disse: não entendendo, vocês vão morrer. Se dobrem agora? Não. Vocês não estão entendendo, crianças, jovens. É melhor vocês se dobrar, vocês vão para dentro da fornalha. Vocês sabem a fornalha? Possivelmente alguém explicou. Eles falam: a gente não vai se dobrar. A pressão não dobrou aqueles jovens. Eles tiraram 10 aprovados. Aí vem a terceira prova, irmão. Eles são chamados agora à presença do rei. E eles estão declarando fidelidade. E você que está declarando fidelidade, você vai desistir por causa da pressão, do problema? Nem aconteceu ainda na totalidade, mas você já está tão pressionado que já está chantageando Deus. E Deus não me dá vitória, eu vou deixar de ir para a igreja. E Deus não me dá vitória, eu vou deixar de fazer a obra. Se Deus não me dá vitória, eu vou deixar de pregar. E Deus não me dá vitória, eu vou parar de louvar. Se Deus não me dá vitória, meu filho, você não está entendendo.
esses jovens foram aprovados. Agora, irmão, Deus ele vai permitir. Deus, ele irá permitir situação no extremo. A situação ir para o extremo. Como assim, pastor? Situação ir para acontecer. Por enquanto, era só pressão. Era só conversa de pressão. Agora a situação vai se encaminhar para acontecer. Por que Deus vai permitir essas situações? Irmãos, a palavra é a palavra. Deus fala comigo. 3 tipos de provações que vão vir sobre a vida do crente que quer permanecer fiel. Se é fiel, vai mostrar que tem caráter. Se é fiel, vai entender que tem que perseverar na hora das pressões. Se é fiel, ele vai entender que Deus vai levar a situação, vai permitir que a situação ela vai para o extremo. Para quê? Para provar a tua fé. Como assim, pastor? A tua fé será provada. Como foi que Deus provou a fé de Abraão? Me dá o teu filho. Ele levou, ia sacrificar e Deus não permitiu. Mas Deus sabia que ele ia sacrificar o filho. Como foi que a fé de Jó foi provada? Doença, perda de familiares. Então, irmão, a nossa fé ela vai ser provada. Jesus, como homem, ele foi provado. Você sabia, pastor? De tantas e tantas coisas, foi chamado de endemoniado, falso profeta, embusteiro, filho do diabo. Mas no Getsemane, horas antes de acontecer o que ia acontecer com ele começou a sentir uma agonia, começou a transpirar sangue. Haverá momentos, irmão, que Deus, olha para cá, escute isso aqui. Deus vai te levar para o extremo. O que é o extremo? Vai acontecer algo. Deus vai repreender. Isso não é fé. Deus ele não permite algumas coisas para te provar a fé, não é fé. Ele vai permitir extremos. E nesses extremos, você vai ter que lembrar de tudo que você pregou para os outros. Você vai lembrar toda a palavra de ânimo que você deu para os outros. E agora você vai ter que ter fé. É você e Deus. Entende? Deus, agora, Ele está permitindo esses homens agora diante do rei, furioso. A Bíblia diz que o semblante dele ficou transformado, irmão. Aquele semblante de luta, de ódio. Da pessoa que você diz assim, ela ficou irreconhecível. O semblante do rei ficou cheio de ira. E ele disse: você não se dobrar agora, você não vai ter uma fornalha, eu sabendo que vocês não se dobraram diante da minha estada. Na hora que os instrumentos tocaram, vou dar uma oportunidade. Os instrumentos vão tocar e vocês não se dobraram. É o seguinte: se você não se dobrar, eu quero saber qual é o Deus que vai livrar vocês na hora do extremo. É que o rei das trevas, o príncipe desse mundo, como diz em 2 Coríntios 4:4, ele vem aos ouvidos e diz assim: eu quero ver se Deus vai te livrar. Eu quero ver se Deus vai te curar. Eu quero ver se Deus vai restituir, se Deus vai abençoar, se Deus vai abrir. Eu quero ver. O rei está dizendo assim: se você não se tocar, eu quero ver qual é o Deus. Porque ele colocou Deus na Bíblia, está colocado Deus como letra minúscula. Mas quando nós não tínhamos entendido ainda muita coisa, quer saber qual é o Deus? Se o Deus de vocês vai livrar vocês. Ele diz assim: ó, eles estão diante de uma prova. A fé deles está sendo provada. Agora é tudo ou nada. Ou se dobra ou vai no fogo. Ou se dobra ou morre. O rei está dizendo claro. E está dizendo ameaçando. E ele manda chamar os soldados mais guerreiros, os mais fortes. A Bíblia diz os mais poderosos. Eles picham. E diz assim: olha, se você não se dobrar, você é uma fornalha agora. Aqueles jovens agora, irmão, sabendo que estavam sendo provados, eles olham para o rei e dizem assim: ó rei, Nabucodonosor, se Deus, e não vai ser a fé que nós temos que ter, porque a gente só quer servir a Deus
nós não vamos se dobrar diante da tua espada. Irmão, o semblante do rei ficou transtornado. Ele mandou chamar os soldados mais valentes, mais poderosos, levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Não era costume, a fornalha era acesa em 1 grau. A Bíblia diz que foi acesa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes mais. O fogo estava imenso, irmão. O homem, qualquer que entrasse ali, que não tivesse fé, que não tivesse, sabe, que não fosse um propósito muito grande de Deus, ele saía dali só osso. Agora, os soldados colocam Sadraque, Mesaque e Abednego à frente deles e vão andando, fazendo com que Sadraque, Mesaque e Abednego vão andando e caiam dentro da fornalha, com uma espécie de forno lá, uma porta lá em cima. A Bíblia disse que quando os soldados chegaram perto do fogo, que estava sendo 7 vezes mais, eles já morreram, já foram queimados. Opa, já deu um sinal. Sadraque, Mesaque e Abednego, não aconteceu nada. Só que antes deles morrerem, os soldados, eles empurraram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro do fogo. O rei agora pensou, quero ver agora, isso vai ser me dizer, para ninguém fazer o contrário do que o rei imagina. Sabe, irmão, o que o diabo mais quer é meter intimidação e covardia no coração de Cristo. Nabucodonosor agora começa a observar lá dentro do fogo. E ele vê aqueles 3 jovens que caíram dentro do fogo, amarrados, atados, 10 e 9. Atados. Agora eles estão livres. O fogo só queimou as ataduras, as ligaduras, as amarraduras, o laço, a amarração do inimigo. O que eu começo a entender aqui? Que lá dentro, não estava apenas o fogo do Nabucodonosor. Lá dentro estava o fogo de Deus. E o fogo de Deus queima ataduras do inimigo. O fogo de Deus liberta. O fogo de Deus desamarra. O fogo de Deus, sabe, lança por terra tudo aquilo que o inimigo está tentando para te matar, para te parar, para te atrofiar, para te paralisar no meio dessa caminhada do mundo. O rei olha agora e diz assim: ei, chama aí os oficiais. Chamou. Enquanto vocês estão vendo que eu estou vendo direito, eu não aceitei dentro do fogo. Diz, senhor, eles não foram amarrados, eles estão soltos agora, e eles estão caminhando dentro do fogo. Não está acontecendo nada, não estou entendendo. Só vocês estão vendo que tem 4 no meio deles andando. Aleluia. O Mateus 28, 20 se cumprindo. Porque Jesus, ele não veio só na graça, ele estava desde o princípio. Aleluia. Ei, a Trindade existia desde o princípio, irmão. Façamos o homem a imagem, nossa imagem e semelhança, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Jesus não é um Jesus só no Novo Testamento. Jesus é desde o tempo da criação. João 1 diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus.
Não, peraí. É aquela coisa de você ensinar os outros. Eu digo isso como pastor também. Pastor, porque o senhor só prega. Você acha que a minha fé não foi provada? Acha que a fé da bispa não foi provada? Você acha que a nossa fé não vai ser provada em alguns momentos? Sentenças, perseguições, decretos de morte, ameaças, ataques do mal. E é na hora que a nossa fé é provada, irmão, que nós temos que lutar e mostrar-se fiel a Deus. O que eu faço, pastor, na hora que a minha fé for provada? Abra propósito de jejum, de oração. Passe a orar mais pela sua vida. Se a tua fé está sendo provada, você vai exercitar ela mais ainda. As pessoas vão para a academia para exercitar o corpo. E você pode exercitar a sua fé. Na hora das grandes lutas, se você estava orando um pouco, passava mais. Não estava jejuando, passa a jejuar. Não estava congregando, congrega. Vem para debaixo de uma autoridade, para debaixo da cobertura, para o esconderijo do Altíssimo. Não deixei de congregar, como é costume de alguns, Hebreus 10, 25. Então, irmão, na hora que a nossa fé é provada, nós temos que nos manter fiéis. Porque se a nossa fé é provada, Deus ele vai querer que ela seja aprovada. Nós vamos ser aprovados. Tiago 1, capítulo 1, versículo 2 e 3. Dentro do que eu estou pregando, meus irmãos, tem de por motivo de toda alegria o passarem por várias provações. Como é, pastor? Tem que ter alegria na hora da aprovação? É. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Como é que é isso, pastor? Deus está provando a tua fé em uma situação, em algo que está acontecendo no extremo da tua vida. Seja na saúde, seja no financeiro, no porto se fechado, seja decreto, seja sentenças de morte, seja o que for. Mas se a tua fé é confirmada diante de Deus, isso vai gerar perseverança. O que é perseverança? É eu verdadeiramente não me render, ir até o fim. Jesus diz: aquele que persevera até o fim será salvo. Então nós vamos ser provados, então. Agora, Sadraque, Mesaque e Abednego, agora que a graça do rei da porta não usou mais uma vez. Ele manda chamar. Ele fala com Sadraque, Mesaque e Abednego dentro do fogo. Venham, vinde. E eles vão, irmão. A Bíblia disse que eles não saíram, ou melhor, eles saíram sem nenhum dano. Eles saíram sem os carneiros serem queimados, chamuscados no fogo. O detalhe, as pessoas que estavam torcendo para eles serem queimados, que eram aqueles que estavam queimando, sabe, falando mal deles: olha, tem uns judeus aí que não estão obedecendo, tem uns judeus aí que não estão fazendo caso de ti, rei. Pararam, falando mal. Agora, irmão, a Bíblia diz que juntou-se todo mundo, os prefeitos, sátrapas, governadores, conselheiros, e viram Sadraque, Mesaque e Abednego saindo de dentro do fogo. O fogo não teve poder algum sobre eles, versículo 27 diz. Os corpos destes homens estavam intactos, nem foram chamuscados os cabelos de sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. Vou finalizar. Nabucodonosor agora, ele temeu ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele diz assim: ó, primeira coisa que ele disse, diante de todo mundo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Pois não, ele vai reconhecer, irmão. Está reconhecendo o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, e está dizendo aqui, ó: pois eles não confiaram. Eles confiaram em Deus, e eles não quiseram cumprir
de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado. O Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego agora vai ser respeitado na Babilônia. O teu Deus só vai ser respeitado quando as pessoas virem sinais através da tua vida dentro daquele lugar. Testemunho, irmão, gera temor nas pessoas. Olha o que ele diz: porque não há outro Deus que possa livrar como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Para finalizar, então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. A fidelidade, irmão, a Deus gera milagre e gera prosperidade. Quer prosperar? Seja fiel a Deus da palavra, seja fiel a Deus em obediência, seja fiel a Deus em todos os momentos, em todos os lugares, no meio de qualquer pessoa. Seja fiel a Deus. A tua fidelidade vai fazer você prosperar nessa terra, porque você vai cair na graça de pessoas que vão ver que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego está na tua vida. Aleluia. Quem está querendo essa palavra? Aplauda essa palavra em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Vou chamar a pessoa para estar orando comigo. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Quero ouvir. É mais doce.